que nós temos é o seguinte: a remuneração bruta do topo da carreira militar é R$ 11.573. E a remuneração líquida desses militares, deste topo de carreira, porque tem abate-se a pensão militar, que tem que contribuir, o fundo de saúde, que tem que contribuir, e o imposto de renda, lhe dá uma remuneração líquida de R$ 8.000. Para alguém que está há 40 anos, praticamente 30, 40 anos de serviço, que são os generais. Aposenta com esse valor. É integral, é equiparação, a aposentadoria é integral, ou seja, o inativo e o ativo têm equiparação. Já, senhores, o marinheiro recruta tem uma remuneração líquida mensal de R$ 207, inferior ao salário mínimo. O marinheiro não especializado, R$ 625. O primeiro tenente tem uma remuneração bruta de R$ 4.515 e líquida de R$ 3.400. O aspirante do último ano, o cadete, portanto, R$ 630 bruto, 564 líquidos. Tudo isso somado, considerando os inativos, os pensionistas e os ativos, representam hoje em torno deste valor que eu havia me referido, ou seja, 33 bilhões da folha de pagamento anual. O ministro Valdir Pires começou a trabalhar nessa situação. Vejam, os valores fixados pela medida provisória 2005, além do soldo, do adicional da gratificação, eu referi a vocês, têm direitos remuneratórios, que desaparecem, qual seja diária, transporte, ajuda de custo, auxílio fardamento, auxílio alimentação, auxílio natalidade, auxílio invalidez, auxílio funeral, e ainda tem alguma legislação específica que dá auxílio transporte, assistência pré-escolar, salário de família, adicional de férias, adicional natalino, o que é coisa simples. O adicional natalino corresponderia ao 13º salário. Agora vejam, quando trabalhou, o ministro Valdir Pires passou a trabalhar com esses dados, há a proposta que está sendo discutida, e que eu vou também discutir com o Ministério. Eu queria também chamar a atenção dos senhores no seguinte: a técnica que eu encontrei no Ministério da Defesa para tratar do assunto de remuneração era a seguinte. Esta era a metodologia existente. Havia uma discussão do ministro da Defesa com as forças faziam um entendimento interno e depois, deputado Aldo Rebelo, fazia-se um projeto de lei e se enviava ao planejamento. A minha ideia é diferente. A minha ideia era examinar esta proposta que foi feita pelo ministro Valdir Pires, discutir isso com as forças e o ministro da Defesa discutir com o ministro do Planejamento, antes de enviar propostas. De forma tal que a gente possa fazer uma negociação e não uma negociação de papel. A experiência que eu tive na Câmara de Deputados, no Ministério da Justiça, quando trabalhei com a remuneração dos policiais militares, aliás, dos policiais da Polícia Federal, e depois a minha experiência no Ministério, no Supremo Tribunal, tratando da remuneração dos juízes, absolutamente equivocado, do meu ponto de vista, de que se elabora uma proposta de acerto interno, depois se envia a proposta, porque corresponderia ao ministro da Defesa lavar as mãos do problema e transferir para os outros. E nós temos que trabalhar numa negociação política com o Ministério do Planejamento e com o Ministério da Fazenda, e em especial com o Presidente da República. Ou seja, eu vou cortar essa metodologia de meramente o envio de um projeto e depois trabalhar tipo pressões em relação, e vai fazer uma negociação que se faz normalmente em relação a isso. A proposta que está sendo discutida, que eu estou examinando, é uma proposta que opera basicamente no adicional militar. O adicional militar, eu disse aos senhores, corresponde, na dicção da própria lei, corresponde à parcela remuneratória devida ao militar inerente ao cada círculo hierárquico da carreira militar. Então,
a proposta, e este adicional militar é variável. Ocorre que pretende se estabelecer por esse conjunto variações entre um acréscimo de 27,62% até 37,04%. E o ministro Valdir Pires distribuiu isso, fazendo com que o adicional militar do top da carreira seria, o percentual de aumento seria o menor vis-à-vis ao início da carreira. Então vejam, a pretensão seria de que nós teríamos 34,99% para o aprendiz de marinheiro e 27,62% para o almirante, o marechal, e 28% para o almirante de esquadra e o general do exército. Nós temos ainda a figura do almirante marechal nos inativos, que são inclusive pensionistas. Mas para o almirante de esquadra, general do exército, tenente de brigadeiro, que são os 4 estrelas de cada força, estaria previsto um percentual de 27,62%. Isto dividido em 2 momentos. A proposta que está sendo examinada. 2 momentos. Um primeiro momento seria a partir deste ano, de setembro deste ano. E um segundo momento, a partir de setembro de 2008, onde se integralizaria os 27. Então, para dar uma ideia nominal, por exemplo, no caso do top da carreira, em setembro, pretendia essa proposta atribuir um percentual de 14,24% de acréscimo no adicional militar para 4 estrelas. E para o aluno cadete, 20,29%. Depois do segundo período, ou seja, na segunda parcela, lá em setembro de 2008, a 4 estrelas se acresceria mais 11,71%, o que perfazeria 27,62%. E, em relação ao baixo da carreira, se acresceria em setembro do ano que vem 13,28%, o que daria um total de 34,99%. Isso significaria basicamente o seguinte: o início da carreira, ou seja, o aprendiz de marinheiro, passaria a receber R$ 834 bruto. Na comparação numérica da situação atual, nós teríamos 207. Já o oficial de 4 estrelas teria, no final geral, este oficial de 4 estrelas crescido para 17.781 bruto. Essa é a proposta que está sendo examinada e que eu ainda não terminei a análise que devo fazer na perspectiva 9, mas deverei terminar esta análise na próxima semana e começar a conversação interna com o Poder Executivo. Não mais puramente elaborar um projeto, porque quando eu assumi, foi-me entregue pelo Almirante Torres todos os dados deste projeto e basicamente estabelecendo uma comparação da remuneração militar com a remuneração das demais atividades do Poder Executivo, como Polícia Militar, Bombeiros, Distrito Federal, etc., que são remunerados pela União. Agora vejam bem,